Oi, amoras! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estou aqui, mais um vídeo do canal, e hoje é um especial demais, assim, pra mim, porque hoje é 31 de agosto, dia da nutricionista, que é a profissão que eu escolhi e é a profissão que eu amo demais, assim, eu sou muito suspeita porque eu encontrei um amor, assim, muito forte pela nutrição, que eu nem imaginava que isso poderia acontecer, que isso existia, né, esse amor, assim, pela profissão. E eu sou muito, muito, muito feliz pela profissão que eu escolhi e por atuar nessa profissão. E aí, eu queria contar para vocês um pouquinho, assim, sobre a minha visão, né, da nutrição atualmente, né? Desde a graduação, eu sempre escutei que nutrição era a profissão do futuro, né? Então, tá muito feliz, né? Nossa, vou me tornar nutricionista, né? Estarei lidando com a temática do futuro, né? Que é sobre a nossa nutrição. E aí, hoje eu penso assim, né? De fato, a nutrição, ela tem ocupado um lugar muito importante na nossa sociedade. Um lugar muito especial, né? E de muito valor, porque falar de nutrição, ter o conhecimento de nutrição é muito valioso hoje, porque a saúde, né, ela se tornou um dos valores, né, muito importantes dentro da nossa sociedade. E não tem como a gente pensar saúde sem pensar nutrição, né, sem pensar o aspecto da nossa nutrição. Eu, enquanto nutricionista, né, e desde a graduação, na verdade, já vinha refletindo nos diversos espaços que eu participei, né? Eu participei de muitos espaços durante a graduação. Já vinha trazendo reflexões interessantes sobre a nossa profissão, né? Sobre a nossa atuação em sociedade, né? E nesses espaços, né, que foram o espaço do movimento estudantil, né? Eu sei que muitas pessoas têm preconceito, mas entrar no movimento estudantil mudou totalmente a minha cabeça e a minha perspectiva de ser uma profissional, em que o engajamento, né, ético-político se tornou, né, um dos meus valores dentro da profissão. E os espaços em diálogo, né, com as diversas instituições, especialmente a gente tem, né, o conselho profissional, né, as associações, as próprias organizações também da sociedade civil, né? Então eu lembro que eu participei, que eu fui militante, né, da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, ainda estava na graduação. Isso foi muito importante para mim. E também participei de espaços que não eram especificamente da nutrição, né, da alimentação e nutrição, mas que era sobre saúde, né, como fórum de saúde, né, pensando aí a saúde, né, como esse aspecto complexo e que precisa da nossa atenção e de nosso cuidado em diferentes dimensões. E aí, a nutrição, ela para mim, tá conectada com tudo, né? Então, porque de fato não tem como a gente pensar em nada sem pensar a alimentação. Então, quando eu falo nutrição, eu tô pensando muito no aspecto da nossa alimentação, né? Muito no aspecto de que a gente tem algo que tá acontecendo, né? Que é tem um olhar muito direcionado para nossa alimentação atualmente, que está muito atrelado à questão da saúde. Da saúde, aí entra a questão da estética, né?
entra a questão também das desigualdades sociais, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, as questões relacionadas ao cenário, né, de fome, por exemplo, a gente fica indignado, né? Então, ver pessoas em situação de fome, por exemplo. E aí, eu pensei em trazer esse vídeo para justamente trazer alguns elementos para vocês porque para mim a nutrição não é mais a profissão do futuro, né? Mas é a profissão do agora, porque o futuro ele já chegou, né? O futuro ele é o presente que a gente está vivendo. E o que foi que eu pensei, né? E o que é que eu penso em relação a isso? Ter o domínio, né, sobre a nossa alimentação é uma das competências, habilidades, né, um dos know-hows, né, mais interessantes que a gente pode ter hoje atualmente, né? Então, você ter o conhecimento, por exemplo, de chegar em um supermercado, né, desses grandes que vende muitos produtos alimentícios, e você saber ali, ter esse conhecimento e saber escolher os produtos, os melhores alimentos. E também, se você atende, né, poder orientar os seus pacientes sobre isso. Para mim, isso é de um poder, assim, inenarrável, gente. Porque nós estamos sendo bombardeados e bombardeadas, né, pela indústria alimentícia e pela indústria farmacêutica, com os seus produtos, né, que são colocados como super nutritivos, né, ou são super valorizados, né, como super protetores da nossa saúde, né, que vai fazer revolução na nossa vida e saúde cotidiana, mas que a gente sabe que faz parte de um marketing muito pesado e que se valida do conhecimento científico para isso, né? Então, eu acho que, atualmente, né, esse é um dos elementos mais interessantes, né, do conhecimento em nutrição hoje, né? A gente conseguir, né, ter um discernimento, né, consciente ali, a partir do nosso estudo, do que escolher, do que saber escolher, né? Escolher o melhor alimento, o melhor produto dentro de uma gama de opções que a gente tem, que tá deixando todo mundo sem saber como comer, o que escolher. E isso nos coloca num lugar muito estratégico enquanto profissionais, né? Com sermos os únicos profissionais habilitados, regulamentados no nosso país, que temos esse know-how, né, de poder orientar os pacientes sobre as melhores escolhas alimentares, né? Então, isso é muito importante. Outro aspecto, assim, que eu acho muito interessante e que, de fato, a nutrição tem um protagonismo, né? É porque a gente não tem nenhum debate, assim, político que não envolva a alimentação, né? Então, quando a gente fala sobre a renda da população, né? Quando a gente fala sobre a renda da população, não tem como a gente pensar, refletir que, gente, a gente vive em uma sociedade que capitaliza a comida, né? O alimento, algo que deveria ser um direito comum, mas que capitaliza, né? E a gente só consegue acessar esse alimento através da renda, né? E aí, a gente tem a questão da pobreza, da extrema pobreza, né? Então, a gente tem um cenário de desigualdade, né? Que faz com que muitas pessoas não tenham acesso à alimentação digna, de qualidade, né? Em quantidade suficiente, né? Então, esse debate político, eu acho que é um lugar que nós devemos ocupar cada vez mais. A gente já ocupa, né? Muitas pessoas já ocupam, eu também ocupo esse lugar enquanto pesquisadora, mas eu acho que enquanto profissionais de nutrição, a gente precisa ocupar mais esse lugar, né? A gente precisa ocupar mais esse espaço, porque a nutrição, ela é política. Não tem para onde fugir.
outro dia o CFN, né, o Conselho Federal de Nutrição, fez uma postagem sobre a aprovação das diretrizes curriculares do curso de nutrição, né, pelo ministro da Educação. E, gente, no post, as pessoas criticando, né, o conselho por fazer uma postagem de algo tão importante, né, para a categoria, porque a gente está falando da formação dos profissionais. E muitas pessoas nos comentários fazendo comentários do tipo, vocês querem que a gente seja político, a gente não tem nada a ver com isso, né, porque o ministro da Educação, né, e tal. E aí eu fico pensando, como é que a gente se vê enquanto profissionais, né? Qual é o lugar que a gente, de fato, está se vendo ocupar dentro dessa sociedade? Eu fiz um vídeo aqui falando sobre o quanto a nutrição ela faz parte, né, da organização do Estado. A gente tem uma lei que rege a nutrição, né? E que nós, enquanto profissionais, temos obrigações, né? A gente tem deveres, né, à sociedade, né? Temos direitos também, mas também temos deveres à sociedade e precisamos seguir um código de ética. E no código de ética a gente tem lá bem explícito, né, que nós temos que ter essa perspectiva crítica relacionada à nossa, né, à questão da alimentação e nutrição dentro da nossa sociedade. Então, eu fico muito triste em ver comentários desse tipo sobre não sermos políticas, mas esse momento é nosso, esse espaço é nosso, sabe? Assim, a nutrição, ela é gigantesca, a gente precisa, sim, ter o conhecimento, né, da composição nutricional dos alimentos, a gente precisa, sim, ter o conhecimento sobre a nutrição, né, humana no nosso corpo, a fisiologia, né, a bioquímica, precisamos, sim, entender de higiene dos alimentos. No entanto, esse é um conhecimento técnico nosso, né? Mas a dimensão da nossa atuação, ela também é política. Então, é por isso que eu trago esse segundo elemento, né? Que o espaço político, ele está extremamente favorável para a gente, por conta justamente das temáticas relacionadas à política de alimentação e nutrição. Então, a gente tem uma política no Brasil, que é a Política Nacional de Segurança Alimentar, né? Porque a gente tem um Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, né? Como se fosse o Sistema Único de Saúde. A gente tem um Sistema de Segurança Alimentar, né? Que tem uma série de atuações em diversas políticas públicas, né? Inclusive dentro do próprio SUS. Então, esse é um espaço que nós devemos ocupar, tanto na questão técnica, né? Ou seja, sim, temos que atuar, sim, né, no SUS, fazendo, né, o atendimento às pessoas, implementando a política nacional, né, de alimentação e nutrição do SUS. Mas a gente também precisa estar em outros espaços, né, espaços de decisão, como, por exemplo, na gestão de políticas públicas de alimentação e nutrição. Então, quando a gente tem um profissional, nutricionista, que se pensa ocupando um espaço de gestão, a gente vai ter um profissional nutricionista que vai estar contribuindo ali para poder pensar, por exemplo, né, em em proposições, né, para a política de distribuição de renda no país, porque a renda é o principal meio da gente ter alimentação. A gente precisa garantir a alimentação das pessoas. Então, é uma outra dimensão de atuação e que está super em alta, assim. Não estou falando em alta de modismo, não, gente. Estou falando porque a temática da alimentação, ela tem sido cada vez mais forte, né? E o Brasil, especificamente, ele tem tido uma trajetória de valorização da alimentação no debate político, né? Então, a gente tem programas. Então, eu lembro, né, que em 2003, o presidente criou o programa Fome Zero. E como é que a gente entra, né, para poder executar esse programa, para poder contribuir com a execução desse programa nos estados, nos municípios. Então, eu acredito, né, que esse aspecto da nutrição, né, de estar no debate político e aí a gente estar politicamente engajado, não no aspecto da militância, gente, que eu tô falando, mas no aspecto mesmo de ocupar o espaço de gestão,
das políticas também de alimentação e nutrição, das políticas de segurança alimentar e nutricional. E aí a gente tem, né, um aspecto muito interessante, né, um outro aspecto muito interessante, que é assim, gente, a alimentação é debate mundial, tá? Alimentação e nutrição é debate mundial. Todo ano, a FAO, que é a Organização da ONU sobre Alimentação e Nutrição, publica o diagnóstico, né, o estado de segurança alimentar e nutricional do mundo, gente. Então, lá nesse relatório, já foi publicado esse ano, em julho, a gente tem um cenário do mundo mesmo, de subnutrição e de insegurança alimentar. Então, assim, a gente pode, né, se aproximar mais desse debate internacional em torno da alimentação e nutrição, de diversos aspectos, né? Eu tenho amigos, né, que trabalham na ONU, né, nutricionista que trabalha na ONU, pensando programas de alimentação e nutrição para os países. Gente, isso é lindo demais, muito lindo, eu fico tão feliz, tão feliz. E assim, a questão da alimentação também está no debate mundial por conta das mudanças climáticas. Então, tem um relatório que foi publicado por uma das maiores revistas científicas do mundo, que é o relatório da sindemia global, que faz justamente a relação entre mudanças climáticas, sobrepeso, obesidade, né, e desnutrição. E é muito interessante esse relatório porque faz uma conexão, né, sobre os diferentes aspectos que a gente tem nas sociedades ocidentais, né, e aí a questão do capitalismo é muito forte com as transformações da sociedade, que faz a relação entre as mudanças climáticas e dois desfechos, que estão relacionados com a nutrição, que é a obesidade e a desnutrição. E aí, como é que a gente está dentro desse debate, né? Qual espaço a gente está ocupando para estar também contribuindo com esse debate, né? Então, assim, e esse relatório especificamente traz uma série de relações interessantes, né, com a questão da urbanização, com a questão do uso do transporte, né, as desigualdades de raça, de gênero no mundo, né, a questão da pecuária e da agricultura, né, que é a produção, né, de alimentos como predatórias, né, a forma como tem sido feita a agricultura no mundo tem contribuído para as mudanças climáticas, tem contribuído para a obesidade, tem contribuído para a desnutrição também. Aí só um outro vídeo para poder trazer as explicações, inclusive, desse relatório, que eu acho muito interessante. Eu gosto muito, porque eu gosto dessas conexões que faz, né? Porque assim, gente, quando a gente pensa a forma que a nossa agricultura é feita, é uma agricultura de exportação, né? É uma agricultura que não é pensada para alimentar, né, as pessoas de fato, mas para alimentar demais, para produzir energia, né? Então a gente já vive num cenário de desigualdade, né, que dificulta o acesso a alimentos, né, de qualidade, em quantidade suficiente, né? Então, e essa agricultura fomenta a produção de produtos alimentícios ultraprocessados que a gente tem e tem consumido muito, isso contribui para a obesidade. Enfim, é muito complexa essa rede, né? Eu acho muito interessante. Então, assim, a temática da nutrição, para mim, ela não é mais futuro, para mim ela é da agora. E no debate internacional, no debate nacional também, né? Então, e aí eu penso muito na nossa atuação enquanto nutricionista em diferentes espaços. Então, seja na pesquisa, né? Eu especificamente trabalho muito na área da pesquisa, né? Trazendo esses elementos, refletindo sobre esses elementos, produzindo conhecimento sobre esses elementos da alimentação e nutrição em diálogo com a forma, né, que a nossa sociedade está organizada, né? Eu conheço nutricionistas que são pesquisadoras, né, e que vão e viajam, né, para
as conferências internacionais sobre clima, né? Eu conheço nutricionistas que estão trabalhando na ONU, conheço nutricionistas que estão trabalhando nas políticas públicas do Brasil, né? Na gestão pensando as políticas públicas, ou seja, como melhorar a alimentação da nossa população, né? Como pensar o cuidado alimentar e nutricional da nossa população, de fato, para a gente promover, de fato, saúde. Então, assim, esses são alguns elementos, pouquíssimos, né, que eu consegui trazer aqui para vocês, até para o vídeo não ficar tão grande, relacionados a aspectos da nutrição, que para mim agora é a nossa oportunidade de fazer a diferença, sabe, na sociedade. Então, assim, o nutricionista, para mim, é um profissional extremamente estratégico atualmente, em diferentes contextos, né? Seja no atendimento clínico, seja atuando em um AUAN, né? Que é uma unidade de alimentação coletiva. E aí, quando a gente for pensar o cardápio, né? A gente não pensar somente no nutriente, mas a gente pensar também da onde vamos comprar, né, esses alimentos. Será que a gente consegue comprar esses alimentos da agricultura familiar, né, da produção agroecológica para poder servir as pessoas, né, seja em um restaurante universitário, seja um restaurante do hospital? E aí a gente também tem as nutricionistas que estão no programa de alimentação escolar, né, que também tem um papel muito estratégico, que pode também estar promovendo ainda mais, né, mudanças importantes que a gente precisa na nossa sociedade, fomentando também a produção da alimentação escolar a partir dos povos e comunidades tradicionais, da agricultura familiar, para, né, a alimentação das crianças e adolescentes das nossas escolas. Então, assim, o profissional nutricionista, para mim, é muito estratégico atualmente. Eu fico muito feliz de fazer parte desse coletivo, né? E eu queria que fosse mais coletivo, inclusive, a gente precisa muito. Então, assim, eu deixo esse recado, assim, né, para você que é estudante, para você que vai se formar, para você, né, que já tá também na sua jornada profissional. Assim, existe um mundo de possibilidades para você atuar como nutricionista. E a nutrição não é a profissão do futuro, a nutrição é a profissão do agora, né? Esse é o nosso momento, assim. Então, é isso, gente. Eu fico muito feliz de ter trazido esses elementos para vocês. Bem rapidinho, né? Mas, assim, por mim eu ficaria falando horrores sobre diversos aspectos da nutrição. Mas espero trazer em outros vídeos. E esse é um vídeo também que é muito especial, porque hoje é dia da e do nutricionista, né? E eu fico muito feliz de estar tendo coragem de compartilhar com vocês, né, um pouquinho sobre essas minhas percepções, né? Assim, eu tô gostando muito desse movimento. É isso, obrigada. Espero que vocês gostem do vídeo. Curtam, compartilhem, comentem também alguma coisa, né, a mais sobre a nutrição ser estratégica, ser importante nos dias atuais, ou como é que você trabalha também na nutrição, ou com o que você quer trabalhar na nutrição para poder justamente mostrar o valor da nossa profissão, ainda mais, né, que eu acho que a gente já está mostrando, e é isso.